Olá, povo de Deus, graça e paz. Como é bom poder estar aqui com você mais uma vez nesse dia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que costuma deixar grandes sonhos, expectativas engavetadas para amanhã? E por amanhã eu digo bem amanhã mesmo. Sabe, existem pessoas que vivem assim. Quando as coisas melhorarem, então eu vou começar uma faculdade. Quando os meus filhos crescerem, então eu vou poder me dedicar a um esporte ou a um lazer. Quando eu estiver com a minha formação, o meu diploma, então eu vou levar a minha vida profissional mais a sério. Mas parece que esse dia nunca chega, parece que esse tempo bom nunca nos alcança. Em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, você já agiu assim? Quero te fazer mais uma pergunta. Às vezes você também não age dessa forma na sua vida espiritual? Não parece que algumas coisas na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, só vão melhorar daqui a muitos anos, quando alguma coisa mudar na estrutura da nossa vida, no jeito como nós nos relacionamos, no tempo que nós dispomos, e no final das contas, nós continuamos estagnados no mesmo lugar. Nesse dia eu quero falar com você sobre santidade. E eu quero dizer para você que santidade é algo para hoje. Santidade é para o povo de Deus. Santidade é para aqueles que andam com o Senhor. Santidade é para você. Lê comigo o texto de 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao 6. E esta é a passagem que nós iremos meditar hoje na nossa série Filhos da Verdade, um estudo na primeira epístola de João. Hoje, no capítulo 2, do verso 1 ao 6, nós lemos o seguinte: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está agora. Peça ao Senhor para falar ao seu coração através da sua palavra. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor lida nesse dia. Ela é viva e eficaz e poderosa para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Deus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor, através dessa palavra, fale conosco, ilumine os nossos olhos, Deus, mova o nosso coração nas afeições do Senhor e direcione os nossos pés para andar nos teus caminhos. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. João está seguindo aqui uma apresentação do perfil do verdadeiro cristão. Nós aprendemos que a vida cristã não nos diz respeito a uma série de conceitos, de pensamentos, de ideias, quando nós lemos a primeira parte dessa epístola. Do verso 1 ao verso 4, nós vemos que a fé cristã, a nossa vida, diz respeito a uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João diz, o verbo, aquele que nós vimos, nós pegamos, nós ouvimos, o verbo da vida que se manifestou e nós a temos visto. Nós vemos depois, do verso 5 até o verso 10, o atributo de Deus, o ser de Deus, a autorrevelação de Deus como sendo luz em meio às trevas. E João gosta de fazer essas dicotomias dentro da sua apresentação, mostrando o contraste entre luz e trevas, o amor e o ódio, a verdade e a mentira. Deus é luz e ele vai dizer que importa que aqueles que
creem nele ou professam crer nele, professam conhecê-lo e estar nele, também devem andar na luz. E que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Vimos que essa palavra é uma palavra diferente, uma palavra que nós não falamos muito, katarazei, de colocar as impurezas para fora, de santificar, de limpar a nossa vida de dentro para fora. E aí no capítulo 2, João começa a aprofundar um pouco mais nesse assunto que ele acabou de falar no final do capítulo 1. Lembra que nós falamos na introdução? João, ele faz ciclos, ele vai avançando em ciclos virtuosos, falando de um assunto e expandindo ele um pouco mais para outras áreas. É o que ele está fazendo aqui no capítulo 2, quando ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esse é o objetivo de João. Esse é o seu alvo com esse ensino aqui. E ele usa a expressão filhinhos porque ele já é um ancião. E essa igreja, que é uma igreja de segunda e terceira geração de crentes que não caminharam com os primeiros apóstolos, João é um dos últimos apóstolos, é uma igreja como se fossem todos filhinhos dele mesmo. Esse é o desejo que um pai tem para os seus filhos. Que seus filhos não pequem. Você sabe o que a palavra pecado significa? A palavra pecado significa, basicamente, errar o alvo. Fazer aquilo que você não foi projetado para fazer, ou deixar de fazer aquilo para o qual você foi feito, foi criado para fazer, que é glorificar a Deus. Toda vez que nós pecamos, nós erramos o alvo, nós falhamos na missão que o Senhor nos deu para essa vida, glorificando o seu nome. E certamente isso faz mal para nós. Nós não fazemos aquilo para o qual Deus nos criou para realizar. E João está dizendo que o objetivo dele é que nós não pequemos, é que os seus filhinhos da verdade não pequem. Todo pai deseja isso para o seu filho, que seu filho não erre. Quando o seu filho está lá, você que tem um filho, vê uma criança, tem um irmãozinho, um amiguinho, está vendo ele em alguma competição, ele vai correndo lá com a bola no campo para poder fazer o gol, a gente quer que ele acerte o alvo, que ele faça o gol. A gente não quer que ele erre. João, da mesma forma, tem esse mesmo sentimento no seu coração. E nós aprendemos, então, que a santidade é para você, a santidade é para nós, e a santidade é para agora. A santidade não é um negócio que nós só vamos ter lá no céu, quando nós todos estivermos de branco, tocando harpas, aquela imaginação meio que antiga que nós temos dessas imagens. É claro que a plena santificação, a perfeita santificação, nós só experimentaremos no céu. Mas nesta vida, nós também devemos buscar a santificação diariamente. E aqui nós vemos as etapas progressivas dessa santificação na vida de um verdadeiro cristão. A primeira etapa é o alvo. A santidade é o alvo de todo verdadeiro cristão. Entenda, nós não estamos falando aqui de perfeição nesta vida. Não estamos falando que todo cristão deve viver de maneira perfeita, sem nenhuma falha, porque senão ele não é um cristão. Não, nós estamos dizendo que a santificação é o alvo do verdadeiro cristão. Para isso, então, João vai dizer: filhinhos, nós estamos escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Esse é o objetivo. Este é o alvo. Ainda que nós saibamos que na trajetória nós iremos falhar algumas vezes. A santificação é um alvo para você? Ou você já acomodou os seus pecados naquela famosa frase: afinal de contas, todo mundo peca? É verdade? Todos nós pecamos, todos nós experimentamos essa tensão entre a nova vida de Cristo com o velho homem que ainda tenta às vezes, nos levar para aquela velha vida. Mas a verdade é que o que diferencia um verdadeiro cristão é sua luta contra o pecado. É o alvo que ele tem para a santificação. Se você que está me ouvindo está enfrentando alguma luta em alguma área pecaminosa, tem tido dificuldade para santificar um temperamento, para santificar suas palavras, para santificar os seus pensamentos, para santificar o seu comportamento, a avaliação que você deve fazer hoje é: você já está satisfeito com isso? Você já está satisfeito em ser reconhecido como uma pessoa irascível? Você já está satisfeita em ser conhecida como uma pessoa imoral? Ou você olha para essa sua realidade e fala: não, eu quero algo
melhor. Eu quero algo que a palavra de Deus me diz. Santificação, santidade é para você. Ela é o alvo do verdadeiro cristão, mas ela também é a segurança do verdadeiro cristão. E quando você olha o alvo, quando você vê esse objetivo de nós não pecarmos, de nós vivermos em santidade e agradar a Deus, nós nos deparamos com um muro muito extenso e muito forte, que é o muro da realidade do nosso próprio pecado. Nós percebemos que é muito difícil não pecar. Nós percebemos que nós não temos a força, nós não temos a motivação, nós não temos a capacidade intelectual e, na verdade, nós não temos nem a vontade interna para deixar de pecar. O pecado, de certa forma, ele acomoda o nosso coração. Porque na raiz de todo pecado existe algo bom e legítimo que Deus criou. E o pecado pega esse algo bom e legítimo e transforma em algo que ofende a Deus. Quer ver um exemplo? Comer é bom demais, não é verdade? Saborear um prato que você tem prazer em comer, tomar um cafezinho bem gostoso de manhã, tudo isso é muito bom. Mas mesmo a comida e o prazer da comida que Deus criou que é bom, quando exagerados, vira glutonaria e é pecado. Relações sociais são boas, mas quando nós colocamos a nossa intenção nessas coisas, elas se tornam pecado. O pecado então faz isso. O pecado torna coisas que seriam boas em coisas ruins. Por isso é tão difícil nós nos desvencilharmos destas coisas. E aí que vem a segurança do cristão. A segurança do cristão nessa etapa progressiva da santificação não está na sua força de vontade, não está no seu poder, no seu controle, mas ele diz: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É nele que está a sua segurança. É nele que está a sua força, não em você mesmo. Talvez você já deve ter sido assaltado por esse pensamento alguma vez. De olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, talvez um personagem da história, talvez algum personagem bíblico, alguém que orava, alguém que perseverava, alguém que buscava a Deus com muito fervor, com muito vigor, e você olhar para esse personagem e pensar assim: olha, essa é uma pessoa muito forte, essa é uma pessoa que tem uma força de vontade muito grande, eu não sou assim. Eu não tenho muita força de vontade, eu começo a ler a Bíblia e eu desisto, eu começo a orar e eu desanimo, eu não sou como o Martinho Lutero, eu não sou como esses grandes homens da palavra de Deus, eu não sou como John Wesley, eu não sou como João Calvino, eu não sou como esses grandes homens e mulheres da história, eu sou fraco, eles são fortes. Talvez alguma vez você possa ter pensado isso, mas a verdade é exatamente o contrário. Os homens e mulheres que se lançaram em busca da santificação, que buscaram a santificação, foram aqueles que perceberam que eles eram realmente fracos. Que sem a segurança do nosso advogado, sem a segurança de Jesus, nós certamente fracassaremos. Que a nossa confiança não está na nossa força, na nossa capacidade de perseverar nas coisas de Deus, mas na nossa dependência do advogado, do Senhor Jesus. E é por isso que homens e mulheres que têm a santificação como seu alvo encontram segurança em Jesus e por isso oram mais. Por isso buscam mais a palavra de Deus. Por isso querem estar em comunhão com os irmãos, porque já perceberam que sozinhas elas não são capazes, que só por elas mesmas elas irão fracassar. O apóstolo João usa a palavra advogado aqui, parácletos, que é estar ao lado, consolar, cuidar, está do lado da mesma palavra usada pelo Espírito Santo. É como se ele colocasse do nosso lado para nos ajudar a vencer uma causa. Ele usa outra expressão, dizendo no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O propiciatório era a tampa da arca, que cobria ali, junto com os querubins, o conteúdo da arca, que era o bordão de Arão que floresceu, o vaso de ouro contendo o maná e a cópia ali das duas tábuas da lei. Ele é que cobre o nosso pecado, ele é que cobre as nossas falhas, ele é que cobre aquilo que nós não damos conta de ser. É por isso que você só vai encontrar segurança, você só vai encontrar paz verdadeira
quando você entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E quando você fizer isso, a santificação será não somente o seu alvo, mas será algo possível para você aqui. Ainda que lutando e lidando com alguns pecados, nós iremos progredir nas etapas da santificação nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hebreus 9, de 13 a 14 diz: porquanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos um Deus vivo. É no sangue do Cordeiro, é no sangue que nos purifica de todo pecado, que nós encontramos a segurança para a nossa santificação. Finalmente, a última etapa que nós vamos ver aqui desse processo da santificação na nossa vida, ela é o nosso alvo, a nossa segurança está em Cristo, e nós vemos o comportamento do verdadeiro cristão quanto à sua santificação. Ele diz no versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Os efeitos de uma fé firmada em Cristo devem produzir em nós algo perceptível. Ainda que nós não esperamos perfeição nessa vida, as pessoas irão perceber, irão ver na vida de alguém que tem buscado a santificação na segurança de Cristo, que algumas coisas vão mudando. Você consegue perceber isso na sua vida? Se lembre quando você ainda não era uma pessoa convertida. Muita coisa mudou de lá para cá? A maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você se comporta e reage a situações de enfrentamento. Você tem acompanhado as mudanças que o Espírito Santo tem promovido na sua vida ou tudo permanece estagnado? Você apenas agora é uma pessoa igual a todo mundo, só que no domingo você vai à igreja. Bom, é isso que João está dizendo. Se você diz que tem comunhão com Ele, porque você vai à igreja, mas não guarda os seus mandamentos, então na verdade você não o conheceu. A verdadeira santificação é o alvo do verdadeiro cristão. Ela está na segurança do que Cristo nos faz, do que Ele nos fez na sua obra redentora e do que Ele nos faz hoje. E ela está na evidência da nossa vida que vai mudando. Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Nosso livro é a Bíblia. Nosso professor é o Espírito Santo. E nosso alvo é Cristo. Nós andamos como ele andou. Nós buscamos ser como ele. Em cada situação, em cada dificuldade, em cada luta, nós dizemos: o que Cristo faria no meu lugar? Como Cristo reagiria? Qual seria a palavra que Jesus daria para o meu coração nessas circunstâncias? Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Guarde isso no seu coração. Não é por causa das boas obras que você tem Jesus. É para as boas obras que você teve uma experiência com Jesus. Agora que você é dele, as boas obras começarão a fazer parte da sua vida de uma forma natural, na medida que nós colocamos a santidade como o alvo da nossa vida e buscamos na dependência de Jesus obedecer a sua palavra. Eu quero finalizar lendo para você Filipenses capítulo 1, verso 6. Se aplica perfeitamente ao que nós queremos dizer para você hoje. A palavra de Deus diz em Filipenses 1, 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não espere quando as circunstâncias forem favoráveis. Não esperem quando as coisas estiverem ajustadas para você começar a tomar postura na sua vida. O dia da mudança se chama hoje. A boa obra que Jesus começou em você está sendo colocada mais um tijolinho nela hoje, mais uma parede está sendo pintada, mais um quarto está sendo desentulhado. Hoje é o dia oportuno para você santificar e buscar a santificação.
para a sua vida. E o Senhor Jesus é o construtor que não deixa a obra pela metade. Se Ele começou essa boa obra em você, ela será completada até o dia de Cristo Jesus. Lá nós seremos plenamente santos. Mas enquanto andamos aqui, que a santificação seja o alvo da sua vida, porque santidade é o alvo do verdadeiro cristão. Santidade é para você. Santidade é possível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queria orar por você agora, por alguma área da sua vida que você está tendo dificuldade em aplicar essa santificação, em demonstrar esse crescimento, esse processo de transformação que Cristo faz nas nossas vidas. E colocar diante do Senhor na dependência de Cristo para que Ele venha nos ajudar nesse dia. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos incomoda a sairmos, ó Deus, da nossa zona de conforto e a entendermos que o Senhor tem muito mais para nós. Deus, que o Senhor possa despertar no nosso coração o desejo por uma experiência com o Senhor, de um relacionamento vivo com o Senhor, de tal forma, Deus, que dia após dia nós possamos ver o crescimento dessa obra do Senhor na nossa vida. Que santificação, Deus, é para agora, que nós devemos ter isso como alvo da nossa vida, Deus, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Entendendo, Deus, que nós não conseguimos por nós mesmos e necessitamos da Sua obra nas nossas vidas. Mas, ó Deus, a cada confrontação, a cada desafio, nós possamos, ó Deus, demonstrar os frutos dessa nova vida do Senhor conosco e sermos, ó Deus, conhecidos e reconhecidos como cristãos verdadeiros, de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Abençoe meus irmãos que estão em casa, minhas irmãs, que eles possam, ó Deus, nessa manhã, nesse dia, meditar sobre isso, ó Deus, e santificar a sua vida na dependência do Senhor. É o que nós oramos, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.